Olá, pessoal. Nós vamos tratar aqui nesta videoaula desta temática extremamente fundamental, importantíssima para todos nós neste momento. Ética, alteridade e humanização. E quando nós observamos esta imagem que está na tela, a palavra humanização está no centro. E realmente é um desafio muito grande para todos nós, exatamente o processo de humanização das nossas relações cotidianas. Daí a importância da ética, enquanto área de estudos, que investiga os valores que orientam as ações humanas no dia a dia. Por isso a ética contribui muito, porque ela nos ajuda a entender, a explicar, a compreender, a avaliar o que a sociedade está fazendo do ponto de vista moral. E, dessa forma, a ética nos ajuda no processo de tomada de decisão. Ou seja, quais são os valores que melhor ou que mais contribuem para humanizar as relações humanas, melhorando assim a condição de vida na sociedade. E também a humanização tem tudo a ver com a alteridade. Alteridade, pessoal, é uma palavra que tem sua origem no latim, alter. Alter, em latim, significa outro. E alteridade significa o reconhecimento do outro como outro. Respeitar o outro. Então, sempre que vocês lerem, ouvirem a palavra alteridade, lembre-se sempre, alteridade significa atitude de respeitar o outro como outro, ver o outro como outro, não como uma ameaça. Daí a importância da ética e da alteridade no processo de humanização das relações cotidianas. E mais ainda, alteridade pode ser muito bem relacionada à compaixão, à empatia, o colocar-se no lugar do outro, o acolher o outro com respeito, bem como respeitando a dignidade do outro. Isso tudo que nós estamos falando tem a ver com aprender a ser e a conviver com uma visão de mundo pautada pelo respeito ao semelhante, no acolhimento. Claro que todos nós podemos manifestar o nosso posicionamento concordando ou discordando das outras pessoas, mas tudo feito dentro de parâmetros ético-morais do respeito à dignidade da outra pessoa ou das outras pessoas. Portanto, então, nós temos aí uma explicação das razões pelas quais ética, alteridade e humanização estão relacionadas. E, sobretudo, enfatizando, a alteridade tem tudo a ver com olhar o outro como outro, respeitar o outro, respeitar a dignidade do outro, acolher o outro. E, nesse sentido, cabe destacar uma constatação que o professor Zygmunt Bauman, pensador contemporâneo, que faleceu em 2017, sempre abordou em suas obras, e sobretudo em uma delas, chamada Confiança e Medo na Cidade. Ele diz o seguinte: predomina no mundo contemporâneo a mixofobia, ou seja, o medo de se misturar, o medo do diferente, o medo de conviver. Por isso, o professor Zygmunt Bauman acentuava sobre a necessidade de criarmos espaços mixófilos, ou seja, espaços onde possa ser consolidada a mixofilia, ou seja, a tendência à convivência, a tendência ao respeito, que as pessoas possam conviver de forma respeitosa. E agora, pessoal, nós vamos conversar também um pouco sobre
alguns tópicos listados, elencados, discutidos pelo professor Zygmunt Bauman, tendo como referência duas obras dele, Modernidade Líquida e Vida para Consumo. O professor Zygmunt Bauman utiliza uma metáfora muito significativa para tratar sobre a sociedade contemporânea. Ele usa a metáfora dos líquidos. E aí ele diz o seguinte: vivemos numa sociedade líquido-moderna. Mas por que os líquidos? Aí ele vai dizer: há uma fluidez no mundo contemporâneo. Tudo muda muito rapidamente. Tudo está em constante mudança. Há uma mobilidade muito grande. Os líquidos, diz o professor Bauman, se movimentam com facilidade. É o que ocorre no mundo contemporâneo. Tudo se movimenta com muita rapidez. Mais ainda, diz ele, os líquidos não têm um formato próprio. Os líquidos assumem o formato do recipiente onde são colocados. É o que ele diz. O mundo contemporâneo não tem um formato permanente. As coisas mudam o tempo todo. E nesse cenário líquido moderno, diz o professor Bauman, os relacionamentos acabam se tornando cada vez mais superficiais e efêmeros, passageiros. Não se vê a longo prazo, se vê o aqui e agora. É fruto de uma visão, diz ele, pontilhista. O que é esta visão pontilhista? O que é essa cultura pontilhista? É como se a vida fosse constituída de frames, pequenos quadros. E o quadro atual é o mais importante, o mais significativo. Com isso, perde-se a visão do passado e não se visualiza o futuro. Fica-se tudo centrado e concentrado no aqui e agora. Nesse contexto, também o professor Bauman diz, ocorre um processo de comodificação, ou seja, transformação das pessoas em mercadorias. E aqui ele usa a palavra comodificação, remetendo ao termo commodities, em inglês, mercadorias. As pessoas se projetam como mercadorias, assim como as mercadorias são postas, são expostas em vitrines para serem compradas. O professor Bauman diz, as pessoas acabam sendo levadas pela sociedade líquido moderna a fazerem uma exposição de sua vida pessoal, privada, de tal modo nas redes sociais, que é como se fossem mercadorias expostas em uma vitrine para captarem o olhar das outras pessoas e conquistarem, né, os seus seguidores. Então ele diz, isso é um processo de transformação das pessoas em mercadorias. Neste contexto, diz ele também, há um processo de cybervida. O que é a cybervida? Cybervida, traduzindo numa linguagem muito coloquial, é passar muito tempo no mundo virtual. Ocorre um processo, diz ele, de desabilitação social. Ou seja, as pessoas acabam preferindo ficar muito mais online com quem está distante, por meio da realidade virtual, e permanecer offline para as pessoas que estão ao seu lado. E aí ele diz, nesse processo de cybervida, há uma superexposição da vida privada, o que causa, inclusive, fragilidades na própria segurança, ou para a própria segurança da pessoa e dos que estão à sua volta, porque a vida da pessoa fica superexposta, né, disponível para que outras pessoas vejam, né, e conheçam, inclusive, né, a sua rotina. Um outro aspecto também destacado pelo professor Bauman é a questão da obsolescência. O que significa obsolescência? É o processo de tornar algo obsoleto rapidamente, ou seja, pessoas e produtos são rapidamente consideradas
ultrapassados. Ou seja, pessoas e produtos são rapidamente considerados ultrapassados. E por isso mesmo podem ser descartados. Nesse contexto, diz o professor Bauman, caracterizado pela obsolescência, é o consumismo, predomina o consumismo, a busca por novidades. É a novidade pela novidade. E a cada novidade lançada, a pessoa adquire e descarta a anterior, produzindo resíduos. E essa produção de resíduos causa enormes riscos ambientais, enormes riscos ao ambiente e, consequentemente, a todos nós. Então, pessoal, essas temáticas apontadas aqui nesta videoaula são fundamentais para a nossa reflexão. Pensemos o quanto é importante a vivência da alteridade no nosso cotidiano, olhando o outro como outro e não como um estranho ameaçador. Olhar o outro como outro, acolhendo-o, respeitando-o. E, neste mundo líquido moderno, pensarmos em formas de vivermos a alteridade, para que possamos construir, com certeza, relações humanas melhores, com melhor qualidade e que proporcionem melhores condições de vida para todos. Bons estudos. Recomendo a leitura dos textos disponibilizados para que vocês possam continuar os estudos e aprofundar a reflexão sobre essa temática. Ok, pessoal? Tudo de bom, bons estudos!